Apocalipse, capítulo de número 5. Hoje pela manhã, tanto no culto das 8 como no culto das 10, nós trabalhamos muito, foi uma conversa, nem foi uma pregação, foi uma conversa com a igreja a respeito daquilo que missões produz na vida da igreja, e trabalhamos muito o nosso compromisso com a nossa vida, com o talento, com os dons, com as finanças. Mas agora à noite eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que nós temos aprendido com o Senhor, e eu quero usar esse texto para isso. Vamos ficar em pé para a leitura? Apocalipse, capítulo de número 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir os livros? De abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de todas as tribos, línguas, de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de bilhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A tua palavra é como pedra, é como martelo que quebra pedra. E aqui estamos, ó Deus, diante da tua palavra, nós cremos na tua palavra. E em nome de Jesus, pelo ministério do teu Espírito Santo, aplica a tua palavra ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz, só a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, aqui nós temos uma cena, aqui nós temos um quadro. E nesse quadro nós vemos o que é que João viu. Primeiro diz que João viu um anjo forte e com grande voz. E esse anjo, ele se intitulava o guardião do livro. E o anjo faz uma pergunta: quem é digno de abrir o livro?
E a resposta foi ninguém. Neste livro, selado com 7 selos, no qual ninguém poderia colocar a mão e nem sequer olhar para ele, está o registro da história da humanidade, está da humanidade caída e o registro da história da sua redenção. O livro selado é a representação de que a humanidade foi banida da presença de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 23 e 24, diz: o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, se ninguém, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, a humanidade estava perdida. Nós estávamos perdidos. Quando Lúcifer se rebelou contra a santidade de Deus, ele levou com ele uma milícia de anjos, que foram banidos da presença de Deus. E quando ele levou o homem a rebelar-se contra Deus, da mesma forma levou toda a humanidade. Por isso que nós lemos em Romanos, no capítulo 5, verso 12, assim como o pecado entrou por um só homem, com o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deus criou o homem para ser um grande homem. Deus criou o homem para ser um homem com plenitude de vida. Criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e deu ao homem a autoridade para governar todas as coisas. Deu ao homem a autoridade para dominar todas as coisas, governar todas as coisas. Criou o homem com plenitude de vida, e só não o criou para ser igual a Deus. E Satanás vem e engana o homem. Deus sabe que no dia que você comer deste fruto, do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Queridos, Deus suporta o homem cometendo os mais vis pecados, mas o que Deus não suporta é quando o homem quer se tornar igual a ele. Foi por isso que o Titanic afundou. O grande construtor do Titanic, ele disse: esse nem Deus afunda. Os Beatles disseram num determinado momento: nós somos mais populares que Jesus. Onde é que estão os Beatles hoje? E assim por diante. Porque o homem, Deus suporta o homem cometendo os mais pecados. Agora, o que Deus não aceita é o homem querer colocar-se no lugar dele. E esse foi o erro de Lúcifer, igualmente o erro do homem. E o pecado entrou. Em Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, esse livro selado por dentro e por fora, que ninguém podia colocar a mão, que ninguém podia nem sequer para ele, representa que a humanidade, este quadro, que a humanidade foi banida da presença de Deus, e isso, nada é mais trágico do que isso. Mas lá no versículo 4, diz que João entrou em desespero, e ele chorava muito, porque se ninguém podia abrir o livro, se ninguém podia tocar no livro, se ninguém podia olhar para o livro, não havia saída para a humanidade. Perdidos eternamente, porque o livro onde está selado o nosso destino eterno, ninguém podia tocar, ninguém podia olhar. E neste quadro de angústia e desespero, João chorando nessa percepção de que a humanidade estava banida da presença de Deus, e isso era trágico. João, nessa angústia, ele ouve uma boa notícia. Um dos anciãos chega para ele e diz, no verso 5, ele diz: não chores.
Há alguém que pode. Há alguém que pode abrir o livro. Há alguém que tem autoridade para abrir o livro. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir este livro e os seus 7 selos. O Senhor Jesus pôde abrir o livro. Ele pode trocar o livro. E essa é a razão pela qual eu e você precisamos nos prostrar diante de Jesus e dizer: Tu és o Senhor, a minha vida te pertence. Eu estava banido da tua presença, era trágica o meu destino, mas o Senhor tomou o livro. E o Senhor abriu o livro. E agora eu e você estamos aqui. Agora eu e você estamos sendo motivados, incentivados a abraçarmos aquilo pelo qual Jesus deu a vida lá na cruz e teve autoridade para abrir o livro, para abraçarmos isso que Jesus veio ao mundo e se colocou como cabeça de uma igreja para a tarefa de levar o evangelho a todas as nações, a todos os povos, a todas as etnias. Porque ele rasgou o véu e agora temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Por isso que ele é digno de todo louvor, por isso que ele é digno de toda adoração, por isso que ele é digno de toda honra, por isso que ele é digno de nós entregarmos as nossas vidas. Quando você fica sabendo disso, que sentimentos há em seu coração? Que resposta nós temos dado a este gesto de Jesus? Que resposta nós temos dado a esse gesto de Jesus que foi à cruz e deu a sua vida para resgatar a mim e a você? Queridos, na verdade, tudo que fizermos será insuficiente, porque não há nada em nós que possa merecer a graça da salvação. Mas Deus, na sua soberania, decidiu que ouviria minha oração. Na sua soberania, Ele decidiu que me daria atenção. Na sua soberania, decidiu que eu poderia amá-lo e que eu poderia me dedicar a Ele, que eu poderia me voltar a Ele e que eu poderia tê-lo na minha vida e no meu coração. Ele decidiu que ele seria honrado pela minha vida de frutos e de testemunho e de fé. Mas não se esqueça, depois de vocês fazerem tudo o que for ordenado, se considerem servos inúteis. Diga para a pessoa que está do teu lado: você só está aqui porque Jesus abriu o livro. No versículo 6, nós temos um problema. O anjo diz para ele, o ancião diz para ele: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. O anjo diz para ele, o ancião diz para ele: eis, não chores, há alguém que pode. Eis o leão da tribo de Judá. E é interessante, eu fico imaginando a cena. Porque o ancião diz: eis o leão da tribo de Judá. E eu fico imaginando que quando ele falou isso, eu fico imaginando que João se virou para onde ele apontou. Mas João não vê o leão, João vê um cordeiro. Ele não vê o leão, ele vê um cordeiro. Leia comigo ali no verso de número 6. Então um dos anciões 5 me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Depois eu vi um cordeiro. O ancião apontou o leão e João viu um cordeiro. E aqui é um problema. E leão é leão, cordeiro é cordeiro. E eles são muito diferentes. Será que João olhou para o lado errado? Não, não foi isso. O ancião aponta um leão
E João vê um cordeiro como havendo sido morto, aberto, ali na frente, no sacrifício, o cordeiro era degolado, o peito era aberto. E essa é a visão que João tem. Como entender isso? Como compreender isso? É apontado um leão, mas João vê um cordeiro. Acontece, queridos, que Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, era dado ser visto apenas pelos anciãos, pelos seres viventes, pelos anjos angelicais. Poderia ser visto apenas por aqueles que não tinham passado pelo pecado. A minha, você, a visão que nós temos que ter é a visão do Cordeiro. A minha visão e a visão que você tem que ter é a visão do Cordeiro. E nos nossos dias as pessoas querem ter o poder de leão, e nós não somos chamados a termos, e nós somos chamados a termos a humildade do Cordeiro. As pessoas querem o poder do leão, mas somos chamados a sermos humildes e servos como o Cordeiro. Nós não precisamos do rugido do leão, mas de singeleza do Cordeiro. Porque quem vai para o sacrifício é o Cordeiro. É o evangelho que transforma a família, é o evangelho do Cordeiro, é o evangelho de Jesus. É esse evangelho que transforma um homem, que transforma uma mulher, que transforma uma família, que transforma uma cidade, uma sociedade, uma nação. É o evangelho de Jesus que transforma todas as coisas. É o evangelho de Jesus que me dá poder para amar você, para suportar você, para exortar você. É o evangelho de Jesus que te dá autoridade para vir a mim e aconselhar-me. É o evangelho de Jesus que te dá poder para você vir a mim e orar por mim. Quem quer ver o leão, quer ter a força do leão e o poder do leão. Esse precisa ter a visão do Cordeiro. Quem quer a visão do Cordeiro terá a atitude da submissão a Deus e uns aos outros. Quem quer ter a visão do leão vai querer ter o poder de leão. Mas quem quer ser como o Cordeiro vai ter a autoridade, mas a submissão de Deus e entre uns e os outros. No verso 7, diz que o Cordeiro veio e tomou o livro. E quando o Cordeiro veio e tomou o livro, começou um culto. Começou uma grande celebração. Diz que no verso 8 que os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram. E ali começa a adoração. Ali começa o louvor, ali começa o culto. A harpa começou a ser tocada, a harpa significa culto. O livro foi aberto, a humanidade foi redimida, e agora o culto pode começar, a celebração pode começar, o louvor pode começar, a adoração pode começar, porque o livro foi aberto e o culto agora pode ser feito, porque já não há mais absolutamente nada que me impeça da adoração e do louvor ao Cordeiro de Deus. É por isso que nós adoramos. É por isso que nós louvamos. É porque fomos redimidos, porque fomos regenerados, porque fomos santificados, porque fomos resgatados. Nós não louvamos porque fomos livres da enfermidade. Nós não louvamos apenas porque nós trocamos de carro, compramos a casa nova, passamos no vestibular. Isso qualquer ímpio consegue. Qualquer ímpio, ele compra um carro, qualquer ímpio, ele vai para o médico e se livra da enfermidade, qualquer ímpio, ele compra a casa nova, qualquer ímpio faz todas as coisas. Mas adoração, só para aqueles que têm a visão do Cordeiro. O ímpio não pode adorar. O ímpio não pode adorar. Só quem tem a visão do Cordeiro. Só quem sabe que tem valor, porque o livro foi aberto.
porque a nosso destino eterno era a morte eterna, mas o Cordeiro abriu o livro, e porque o Cordeiro abriu o livro, eu posso adorar, eu posso glorificar e eu posso exaltar. Só vivemos porque o livro foi aberto, só temos vida eterna porque o livro foi aberto, só temos esperança porque o livro foi aberto, só por isso, só por isso. Adoramos porque não estamos mais nas trevas, porque fomos transportados das trevas. O que significa um livro fechado? Nada. Um livro só tem valor quando ele é aberto. E o livro foi aberto. Você não foi tirado do império das trevas para você viver para você mesmo. Você não foi resgatado da morte para você viver para você mesmo. Você não foi resgatado do inferno para você, das trevas, para você viver para você mesmo. Só há uma razão para você acordar de manhã, só há uma razão para nós nos levantarmos, só há uma razão para nós vivermos, e isso é a glória de Jesus sobre todas as nações. Qualquer outra motivação que você tiver para viver qualquer momento, qualquer dia da sua vida, ou todos os dias da sua vida, serão fraudulentos. Porque eu só serei relevante aonde Deus tem me colocado, se eu viver a minha vida inteiramente para a glória do Cordeiro. Você e eu não fui chamado em primeiro lugar para ser marido, para ser esposo, para ser filho, para ser avô e etc. Para ser um pastor. Mas em primeiro lugar eu fui chamado para viver para a glória de Deus. Porque o livro foi aberto. Porque eu estava, a minha vida, o meu destino estava naquele livro que ninguém podia abrir, ninguém podia tocar. Mas quando o Cordeiro de Deus, o leão, tocou e abriu, eu ganhei vida, e só tem sentido viver se for para a glória de Jesus. O livro foi aberto para você adorar o Cordeiro, e esta é a única razão para você viver. Qualquer outra é descaracterizar a imagem de Deus em você. É interessante, é por isso que tem algumas figuras de linguagem que me impressiona. Quando Jesus diz, vocês são o bom perfume. Quando a palavra de Deus diz, vocês são o bom perfume de Cristo. E é interessante nós pensarmos que quando o perfume é bom, todo mundo quer saber de onde vem. De onde vem esse cheiro? Mas eu e você precisamos humildemente confessar que muitas vezes o mundo tem feito assim para mim e para você e para a sua igreja. Porque o cheiro não é bom. O cheiro não é bom. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas. É uma figura de linguagem para dizer que uma carta, ela é sempre muito bem-vinda. Diz que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Adoramos sim. Adoramos porque essa é a única razão de viver. Adoramos porque não há outro propósito para viver. Adoramos porque não há outra forma de viver a vida abundante, que é o tema desta conferência. Você não precisa adorar a Deus pelo carro novo. Você não precisa adorar a Deus pela casa nova, pelo filho novo. Você adora a Deus porque Ele te salvou, te redimiu pela sua graça. O ímpio pode dizer, obrigado, Senhor, pelo carro novo. O ímpio pode dizer, obrigado, Senhor, pela casa nova. O ímpio pode dizer, obrigado, Senhor, pelo emprego novo. Ele vai lá e paga uma promessa. Mas o ímpio não pode adorar pela salvação. Ele não sabe o que é isso. Você pode adorar pela salvação. Você precisa adorar Jesus, porque você foi salvo. Eu preciso adorar Jesus, porque eu fui salvo. Não há nada mais precioso do que isso.
Meu Deus, como a igreja precisa entender isso. Porque se a igreja entender isso, essa cidade não vai ser mais a mesma, esta nação não vai ser mais a mesma, o mundo não será mais o mesmo. E o culto começa. E depois no verso 9 diz que eles cantavam aquilo que só poderia ser feito por Deus, cantava a salvação oferecida a todos os homens. Os seres viventes, os 24 anciões cantavam de que ninguém podia ser capaz de chamar com seu sacrifício gente de todas as tribos, línguas, raças e nações. O que chama gente de todas as tribos, línguas, raças e nações é o Cordeiro. É o Cordeiro. Por isso o que nós precisamos anunciar é o Cordeiro. Nós precisamos anunciar Jesus. Nós precisamos anunciar a ressurreição de Jesus. E depois que os 24 anciãos, os guardiões eles se prostram, diz que uma milícia de anjos se prostraram. Veja, os anciãos se prostraram, veio uma milícia de anjos se prostraram. E depois, extraordinariamente, diz que, no 13, diz que todos do céu, no céu, na terra, vieram adorar o Senhor. Os anciãos, os anjos, e depois eu e você entramos no culto. Veja que interessante, no verso 9, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. No verso 11, milhares e milhares de anjos. E no verso 13, eu e você fomos incluídos no culto. Antes fechados, dominados, selados, imobilizados, sem a menor possibilidade de cultuar, agora somos livres, cantamos aqui. Você prestou atenção no que cantou? Que nós somos livres para viver a vida abundante. Vocês se lembram que nós cantamos isso? Lembram ou não? Cantamos ou não? Vou ter que fazer a Gabriela vir cantar aqui de novo. E se eu cantasse como ela, eu triplicava as ofertas missionárias nas igrejas. Mas com essa voz rouca e soprosa aqui, não consigo nada. Sabe por que você é livre? Sabe por quê? Porque o livro foi aberto. Porque o Cordeiro de Deus foi aberto, de cima e embaixo. Porque ele foi degolado. Porque ele deu a sua vida lá na cruz. E agora nós somos livres e incluídos no culto àquele que é o único digno. Antes dominado pelo império das trevas, agora transportados para o reino do Filho do seu amor. Antes dominados, mortos em nossos delitos e pecados, andando de acordo com o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, vivendo como filhos da desobediência, andando segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos. Mas agora, pelo seu grande amor que nos deu vida. Queridos, a igreja, quem é a igreja? A igreja foi redimida para cultuar. Você foi redimido para cultuar. Toda a nossa vida só tem sentido se ela for um culto a Deus. Culto é a vida toda e toda a vida. Culto em nossas vidas dura 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. O culto não é só quando a gente se reúne aqui. O culto não é só essa reunião que nós fazemos ao domingo. O culto é toda hora e todo instante. No domingo nós nos reunimos para a explosão de alegria e de gozo pelo culto que nós prestamos no nosso dia a dia. Você trabalha cultuando. Você negocia cultuando. Você viaja cultuando, compra e vende cultuando, prega cultuando.
conversa com as pessoas cultuando, relacionamento na família cultuando. Você tira férias cultuando, namora cultuando, fica noivo cultuando, casa cultuando, tem filhos cultuando, mantém a relação sexual com a sua esposa e com o seu esposo cultuando. Quem vê o Cordeiro assentado no trono não sai do culto. Por isso que o culto não termina. Termina a nossa reunião, mas o culto não termina. O culto continua. Nós não fomos chamados, nós somos chamados para não sairmos do culto. E é por isso que não há fofoca entre nós. Porque quando tem fofoca, a gente sai do culto. É por isso que não há mentira entre nós. Porque quando nós mentimos, nós saímos do culto. É por isso que nossos negócios não são escusos e nem ilícitos. Porque quando a gente faz negócios escusos e ilícitos, a gente sai do culto. É por isso que nós não julgamos, é por isso que nós não criticamos, é por isso que nós não murmuramos. Porque quando nós fazemos isso, nós saímos do culto. Você é culto. Você é o culto. Diga assim, eu sou o culto. Você é o culto. Diga de novo, eu sou o culto. Sabe quando você é culto? Quando você chega lá no posto, você vai abastecer o seu carro, e antes de você falar para aquela pessoa que vem te atender, enche o tanque, você fala, como é que é seu nome? Muito obrigado por você ter vindo me atender. Você está sendo culto. Mas quando você vira para ele e fala, você está demorando demais, você deixa de ser culto. Sabe quando você é culto? Quando você sai, chega no restaurante, na pizzaria, e a pessoa vem te atender, e você, antes dele começar a entregar o cardápio para você, você pergunta para ele, qual é o seu nome? Muito obrigado, porque você está me atendendo aqui. Deus te abençoe. Você é culto. Sabe quando você é culto? Quando você estende as tuas mãos, o teu coração e o teu bolso para socorrer aqueles que carecem. Você é culto quando alguém olha para você e diz assim, eu queria amar como você ama. Você é culto quando seu filho se lembra de você e diz, papai, Deus, obrigado pelo meu pai. Você é culto. Pastor Edson Queiroz, não, Carlos Queiroz, ele no sertão lá, numa igrejinha no sertão, ele queria saber, chamou um adolescente, porque queria saber como é que o adolescente imaginava que era Deus. Qual a imagem que ele tinha de Deus? E ele chamou o adolescente e falou, menino, como é que você pensa que Deus é? E aquele menino, Deus é assim, ó. Ele não entendeu, nem era para entender, né? Aí ele chamou o pastor e disse, pastor, eu perguntei para aquele garoto como é que ele imaginava Deus, e ele fez desse jeito, falei que o pai dele anda desse jeito. Você é culto quando o teu filho lembra de você e diz, Deus, obrigado pelo meu pai. Você é culto quando a tua esposa lembra de você e diz, Deus, obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Agora você vai dizer, Senhor, onde é que o Senhor estava com a cabeça quando me deu aquele cara? Você não é culto. Você é culto quando você lembra do seu marido e diz, Deus, obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Você é culto quando você diz, Deus, obrigado pelo pastor que o Senhor me deu. Você é culto. Queridos, a gente não sai do culto. E porque a gente não sai do culto, a gente faz missões. Porque a gente não sai do culto, é que nós somos missionários onde Ele tem nos colocado. É porque a gente não sai do culto, é que a gente ora, intercede e participa financeiramente para que muitos lá longe possam começar a ser culto também.
Porque quando nós deixamos de participar do projeto missionário, a gente sai do culto. Quando a igreja perde a visão de espalhar a glória de Deus sobre todos os povos, raças, línguas e nações, ela sai do culto. Você é culto. Eu queria que você deixasse isso entrar no teu coração. Você é culto. Você é o culto. E onde você estiver, você precisa ser culto. Porque se você for culto, você vai abençoar as pessoas que estão ao teu derredor e abençoar as nações.